Saudações aos telespectadores da TV AD. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Hoje o assunto é audiência de custódia, um importante instituto que desde 2015 tem refletido no ordenamento jurídico do nosso país e, para tanto, nós temos aqui o escritor, o estudioso, Dr. Cristiano Ângelo Alves da Silva, que vai falar sobre um importante tema, bem como apresentar o seu livro que leva como assunto, como título, a audiência de custódia e sua aplicabilidade. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com Dinâmica do Direito. O assunto da semana é, por demais importante, que é a audiência de custódia. É um importante instituto que desde 2015, com resolução do CNJ, tem começado a ter efetividade no nosso país e com o pacote anticrime que foi emitido em dezembro do ano passado, a Lei 13.964, também teve importantes reformas no próprio CPP, que é o Código de Processo Penal. Para tanto aqui, o nosso digníssimo estudioso, no caso aqui, Cristiano Ângelo, que vai nos ajudar a importante temática. Doutor Cristiano, seja bem-vindo ao programa Dinâmica do Direito. Muito obrigado, senhor Nazeu. Obrigado aos telespectadores do programa Dinâmica do Direito. É uma satisfação aqui estar presente, inclusive com amigos cinegrafistas, é uma satisfação a todos. Muito bem, doutor Cristiano, sobre a questão da temática, a audiência de custódia, vamos já para a questão do livro. Eu sei que o senhor deve ter gastado diversas horas, empenho árduo, mas de início vamos tentar entender a temática, contextualizar, o pessoal de casa poder entender. Acredito, doutor, que o nosso próprio sistema prisional permitiu, durante anos, enclausuramentos arbitrários, situações gravíssimas de pessoas passar anos sem audiência, sem acesso ao magistrado, sem um contato com o juiz, muitas vezes entregues ali no caso, a abusos dessas autoridades. E eu queria que o senhor me ajudasse a entender, antes de tudo, o sistema prisional brasileiro. Nós somos um país que prende muito. Como é que é o conceito, o senhor que estuda a temática, como é que é visto o sistema prisional brasileiro hoje? Nós temos a política, ou nossas políticas públicas de enclausuramento, no caso, que incha o sistema prisional. Como é que o senhor vê atualmente? Faça um pequeno panorama do sistema prisional brasileiro. Bom, do jeito como o senhor falou, o sistema prisional do Brasil, hoje, é um sistema falido. A audiência de custódia, ela já era para ter sido realizada em todo o Brasil desde o ano de 1992, para que o senhor tenha uma ideia. Foi um acordo que o Brasil fez, pactuário, com a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, do artigo 7.13. Então, desde 1992 que o Brasil vinha descumprindo. O nosso sistema prisional hoje é um sistema falido. O Brasil, a Constituição Federal, adota um sistema acusatório. Nesse sistema acusatório, o preso provisório, ele cumpre pena antecipado em regime fechado, para que depois, lá na frente, seja apresentado ao magistrado, na audiência de instrução e julgamento, para aí sim, saindo a sentença, se ele será absolvido ou condenado. Diante de todo esse lapso temporal e processual, esse preso, acusado, ele vai responder todo o processo criminal em regime fechado, salvo se no decorrer ocorrer pedidos de liberdades ou habeas corpus. Mas, enfim, o nosso sistema hoje é um sistema falido. Se prende muito. O sistema carcerário hoje ele não comporta mais. Para que o senhor tenha uma ideia, nós éramos, há 10 anos atrás, o Brasil era o quarto lugar da maior população carcerária do mundo. Nós estávamos em quarto.
Hoje nós estamos no ranking do 3º. Nós estamos perdendo para os Estados Unidos, com 2.200.000 os Estados Unidos têm de presos, para a China de 1.600.000, e nós estamos chegando a quase 1 milhão de presos no sistema prisional. É um dado interessante. De todo o sistema prisional, hoje, na estatística que foi estudada para ser apresentada nas audiências custódias, nós temos hoje mais de 55% de presos provisórios. Nosso sistema prisional hoje é composto mais da metade de presos provisórios. Daí o senhor tire a complexidade, o que é um sistema prisional hoje. Doutor Cristiano, muita gente que nos assiste não é da área jurídica do meio, nos ajuda a diferenciar o preso em flagrante, o preso preventivo e o senhor citou aqui a questão da prisão provisória. Nos ajuda a entender esses institutos, diferenciar. A prisão em flagrante delito, no momento que ocorre o fato, um ilícito, uma Lei Maria da Penha, um acidente de trânsito, um porte de arma, ali está ocorrendo uma prisão em flagrante. A prisão provisória, quando é decretado pelo juiz, tem um prazo de até 10 dias. E a prisão preventiva, antes ela não tinha prazo. Existia um prazo jurisprudencial de 81 dias. Hoje, com o pacote anticrime, a cada 90 dias hoje, o magistrado ele tem que fundamentar se deve ou não manter aquela prisão preventiva. A prisão preventiva, às vezes, é utilizada de acordo com o clamor público, para não que haja ameaça das testemunhas, para que não interfira no processo. É uma forma que o Estado possui para resguardar a continuidade da instrução processual penal. No entanto, essa burocratização, vamos assim dizer, essa demora que há, quem termina suportando é quem encontra-se carcerado em regime fechado. O Brasil possui 3 regimes: o fechado, o semiaberto e o aberto. O fechado, ele é totalmente trancado, você não tem o direito de sair. O semiaberto, Mossoró, o Complexo Penal Estadual Mar Negócio, era um semiaberto que você poderia trabalhar, era solto. Então você trabalhava durante o dia e retornava para a cela à noite. Só que agora nós também não temos mais o regime semiaberto. Nós estamos agora utilizando a tornozeleira eletrônica. Então, o sistema prisional hoje é composto de quê? Regime fechado. Não tem mais o semiaberto. O semiaberto é a tornozeleira eletrônica. Então, se recebe a tornozeleira eletrônica e vai fazer o seu cumprimento de pena em casa. Isso, doutor, com condenações até 8 anos. Para o senhor ter uma ideia, a questão como hoje está delicado o sistema prisional. Doutor Cristiano, sobre a temática, para a gente tentar entender sobre a questão da audiência de custódia. No caso específico, eu queria que o senhor falasse a importância de partir de uma resolução do CNJ para agora virando lei e, no caso, consignando no Código de Processo Penal a partir do pacote anticrime. Essa evolução foi importante de uma resolução que já vinha sendo aplicada para ser agora com força de lei. Existe uma mudança sensível, significativa entre ser uma resolução e agora estar no Código de Processo Penal? Muito boa pergunta, doutor. Fico muito feliz por essa pergunta. E a sociedade ela tem que ter um pouco maior esclarecimento em relação ao que significa audiência de custódia. A audiência de custódia, senhoras e senhores, não é uma audiência de impunidade. Foi atribuída a audiência de custódia como se fosse uma audiência de impunidade, uma audiência para soltar bandido. A audiência de custódia é uma audiência de bandido. Está errado, está equivocado. Na audiência de custódia, não vai se discutir o mérito. Se furtou, se roubou, se traficou, não se discute o mérito. Vai se discutir a prisão em flagrante, se ela está lícita, se ela foi legal, troco a palavra mais correta para o senhor e a senhora, foi legal ou ilegal. Se foi de forma abusiva, se houve um flagrante preparado, se houve um flagrante forjado, se houve um crime de tortura, se aqueles fatos são reais em relação ao que está sendo dito naquele momento da prisão em flagrante. Então, o magistrado, que é o responsável
para a realização da audiência de custódia, ele vai analisar todos esses fatos. Percebendo alguma irregularidade na prisão em flagrante, não é o fato, é na prisão em flagrante, percebendo alguma irregularidade, ele pode solicitar imediatamente o alvará de soltura ou decretar a prisão preventiva. O que é que acontece? Alguns fatos, há pouco tempo, o magistrado, que vou me resguardar e dizer o nome, ele, uma determinada pessoa foi pego com mais de 90 quilos de maconha pela Polícia Rodoviária Federal. A prisão foi legal, mas o magistrado entendeu que ele pode responder aquele processo em liberdade, que houve um maior constrangimento. Puxa vida, o cara foi pego com quase 100 quilos, foi solto na audiência de custódia. Só que o magistrado que soltou na audiência de custódia, ele não é o responsável pelo processo. O rapaz que foi pego com quase 100 quilos, ele vai responder pelo juiz da vara específica, que não vai impedir do juiz da vara específica de pleitear o mandado de prisão. Ele pode pedir o mandado de prisão, ele pode prender novamente, para garantir o processo. Então, é somente para analisar. E essa análise, as autoridades que eram para ter sido realizadas desde o ano 1992, têm que apresentar o flagranteado até um prazo de 24 horas. Mas, na verdade, para São José da Costa Rica, a Convenção Americana, diz que de forma imediata. O nosso sistema não permite de forma imediata. Então, ocorreu um flagrante na delegacia, terminou o flagrante, tinha a obrigatoriedade, de acordo com o tratado pela Convenção Americana dos Direitos Humanos do Brasil, de a autoridade coautora, o policial, encaminhar para o juiz e apresentar ali aquele momento flagrante. A audiência de custódia hoje, doutor, transformou um processo penal na valorização da dignidade da pessoa humana. Hoje, o magistrado não vai ver o flagranteado daqui a um ano, 2 anos, daqui a 8 meses. Ele vai ver naquele momento, no calor, aquele cheiro ainda, ver se foi agredido, se foi torturado, se foi espancado, se foi confessado, foi obrigado a confessar o crime, se está sendo intimidado pela outra pessoa. Então, o magistrado é a grande oportunidade de transformar aquela pessoa que, às vezes, muito embora se tenha a culpa, mas também, muito embora, é inocente. Paga-se os culpados, mas o inocente não deve pagar pelos culpados. Então, é uma grande oportunidade. E a audiência de custódia hoje, doutor, a audiência de custódia hoje, a população pergunta, é maléfica? Não. Não é maléfica. É bom para a população? É. É um direito do senhor, é um direito da senhora, do senhor que está nos assistindo. Por quê? Um ente querido de vocês sendo preso, os senhores querem que ele seja ouvido logo pelo juiz. Se é de ficar preso, o juiz vai dar a canetada e ele vai ficar preso. Doutor Cristiano, vamos ter que chamar um rápido intervalo agora. Nós vamos ter mais tempo ainda para delinear tão importante instituto. Então não sai daí, voltamos já com o doutor Cristiano Ângelo sobre a audiência de custódia. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito, o doutor aqui Cristiano Ângelo nos ajudando a entender a questão da audiência de custódia. Nós ressaltamos que desde 2015, através de uma resolução do CNJ, tem sido implementada aos poucos, cada estado vendo a sua realidade a questão da audiência de custódia, mas no último dezembro foi institucionalizado, no caso, artigos importantes do Código de Processo Penal foram alterados, no caso consignando tão importante instituto. Estamos aqui tentando entender, doutor, e me ajude, no seu livro, no índice, um dos capítulos fala que em 2015, já na questão da resolução do CNJ, a Associação de Policiais Delegados, de Polícia do Brasil, entrou com a ADI. O senhor deve ter entrado em contato com alguns delegados. Por que seria? Qual o fator motivacional da polícia investigativa e ser contra o Instituto da Audiência de Custódia, pedindo aí, no caso, o Supremo, anular, suspender a resolução? Quando cogitou-se pelo ministro Ricardo Lewandowski, que era presidente do Conselho Nacional de Justiça, a implementação da audiência de custódia, obedecendo o Tratado da Convenção Americana dos Direitos Humanos, a ADEPOL Brasil
imediatamente ingressou com a ação direta de inconstitucionalidade, a DI 5.240. Essa ação direta de inconstitucionalidade, na verdade, era um questionamento entre a autoridade policial, o delegado, encaminhar o preso, o flagranteado, né, a apresentar ao juiz. Ele diz que não era da parte da competência da autoridade policial encaminhar, e sim dos agentes penitenciários. E, por fim, a legalidade da constitucionalidade em relação à apresentação do juiz, já que o Código de Processo Penal tem um rito processual que ele será apresentado na audiência de instrução e julgamento. Então, nada mais, nada menos, se resumindo, foi essa situação que ocorreu. E aí o Supremo Tribunal Federal determinou a constitucionalidade da audiência de custódia. Então, determinou através dessa DIN a constitucionalidade e ainda assim, desde 2015, doutor, que o Brasil, em todos os municípios, eram para estar realizando as audiências de custódias, que ainda está longe de ser uma realidade. Está chegando, está se andando, mas ainda é longe de ser uma realidade, porque, fora esse ponto, doutor, tem um ponto mais interessante. O próprio Conselho Nacional de Justiça criou um estudo, fez um estudo, me perdoe, a Associação dos Magistrados Brasileiros fez um estudo dizendo os magistrados que queremos e quem somos. Foi entrevistado mais de 4.000 magistrados. Dos 4.000 magistrados de todo o Brasil, para o senhor ter uma ideia, 49,9% contra a audiência de custódia. O senhor e a senhora em casa têm uma ideia, contra. Por quê? Alegam a inconstitucionalidade, que o Estado não tem estrutura, que não tem estrutura de servidor, que não tem estrutura de uma bancada, de um fórum, de um computador, enfim, a estrutura para a não realização da audiência de custódia. Nos tribunais superiores, da segunda instância, terceira instância. A segunda instância é o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e a terceira instância é o STJ e o STF. 88,9% são a favores da audiência de custódia, que o magistrado realiza a audiência de custódia. O que é que acarretou nisso agora, nesse ano? Um ano agora de 2019, de setembro de 2019. O Conselho Nacional de Justiça está investigando os magistrados que não estão realizando as audiências de custódia e estão punindo administrativamente. Com isso, um grande abraço ao doutor, ao nosso desembargador José Rebouças, presidente do nosso Tribunal de Justiça. Com tudo isso, o Conselho Nacional de Justiça pressionou todos os presidentes dos tribunais do Brasil, os tribunais de justiça do Brasil, para que determine a realização e aplicabilidade da audiência de custódia em cada município. E assim, Mossoró está de parabéns. Hoje, doutor, nós contamos na nossa cidade com a audiência de custódia. Durante 5 anos, nós começamos agora, no mês de novembro, inclusive quem implementou foi o doutor Cláudio Mendes Júnior, um grande abraço, doutor Cláudio Mendes, que inclusive, doutor, é coautor do livro Audiência de Custódia e sua aplicabilidade. Ele iniciou em Mossoró, no mês de novembro, a realizar, antes mesmo do desembargador determinar que Mossoró realizasse, o doutor Cláudio Mendes já estava realizando aqui em Mossoró. Então, em todo o Rio Grande do Norte, nós temos Natal e Mossoró, realizando as audiências de custódia. E se pergunta, e quem que hoje é o responsável por levar o flagranteado? A Secretaria de Segurança Pública fez um acordo com os agentes penitenciários e hoje a Associação dos Agentes Penitenciários são os responsáveis de encaminhar o preso provisório para as audiências de custódia, porque existia um trâmite que só poderia receber se fosse atuado. E ali ele não está na situação de atuação, ele está na situação de flagrante ainda. Mas hoje, em Mossoró, quem encaminha os presos é a JEP, quem encaminha são os agentes penitenciários para a realização da audiência de custódia, que então é o nobre amigo, o diretor José Fernandes da Mota. Entendo. Doutor, aqui na página 102 tem um capítulo que fala: a audiência de custódia revela indícios de tortura. Qual foi a base, qual foram os fundamentos para o senhor fazer tamanha afirmação no seu livro? Em relação à questão do Rio Grande do Norte, nós temos aqui uma estatística de 2%, inclusive baixa,
comparado com o do Brasil. Nós temos aqui no Mato Grosso 7%, nós temos aqui no Rio de Janeiro 11%, de quantidade. Em São Paulo, só no primeiro ano que foi implementada a audiência de custódia, quase 300 policiais militares responderam o processo por crime de tortura. Porque quando chegavam na audiência de custódia, diziam que tinham apanhado, diziam que tinham sido forçados. Então, enfim, durante esses 2015 para cá, houve uma modificação muito grande em relação à postura da Polícia Militar. E eu tenho uma estatística, doutor, que eu vou mais além. Eu, inclusive, estive conversando com Major Vibar, um grande abraço, Major Vibar, Dino Max, Gomes. Eu fico triste pela forma como foi tratado os policiais militares do Brasil em relação à questão da audiência de custódia. Não é bem fato, verdade, de que eles são responsáveis pelas ilegalidades da prisão que ocorreram. Então, veja só o senhor, doutor. Ocorreu um flagrante. A Polícia Militar estava naquele momento, naquele fato. Encaminhou para a autoridade policial. O delegado ali é o responsável de ouvir os policiais, ouvir o flagranteado e as testemunhas que tiverem. Se o próprio delegado, de acordo com como determina qual é o processo penal, lavra o flagrante e ele não percebeu, a autoridade não percebeu alguma ilegalidade, que ele tem o poder ali atuar, seja um boletim de ocorrência, seja um TCO, um texto constancial de ocorrência, ele tem o poder ali. Não, isso aqui eu não vejo como crime. A autoridade policial tem. Resultado, passava na vista branca, quando chegava na frente do juiz, tinha a alegação, tinha a entrevista, e às vezes até mesmo o flagranteado usava de má fé e dizia, olha, eu fui espancado até sem ser. Aí, resultado, causou esse constrangimento em relação à percepção da audiência de custódia. Mas é injusto atuar, colocar culpa na Polícia Militar. Não, a Polícia Militar ela fez um trabalho bom. Quem deve ver a legalidade ou a ilegalidade antes mesmo de ser encaminhado para o juiz, quem deve ter o detalhe, é a autoridade policial, o delegado. E terminou, em todo esse tempo, os policiais militares sendo culpados de algo que não são. Muito bem. Doutor, ainda nessa linha aqui de pensamento, entendendo o livro, então, no caso, o senhor diz aqui que Mossoró foi pioneira. Isso. Mossoró foi a primeira cidade do Rio Grande do Norte a debater o Instituto, a audiência de custódia? Mossoró foi a primeira cidade do Rio Grande do Norte a debater na sede da OAB aqui sobre a audiência de custódia. Inclusive, tem até referência nacional. Cláudio Mendes, Paulo Lopes Saraiva, Vitor Moreira foram os palestrantes e eram divergentes a ideia. E só um tópico. Existe a divergência, quando eu falei em Ítalo Moreira, o nosso promotor, criminalista, um grande abraço, doutor Ítalo, ele tem um pensamento contrário em relação à audiência de custódia. Ele acha, na opinião dele, doutor Ítalo, que se prende pouco. É interessante o ponto de vista do doutor Ítalo, ele se prende pouco. Mas não é a questão de se prender pouco, é a questão que hoje nós temos o nosso sistema prisional com mais de 50% de presos provisórios. O senhor sabe o que é que significa isso, doutor? Doutor, nós temos hoje uma alimentação farta para as facções criminosas que atuam na nossa região. É um preso de 18 anos, 19 anos, que poderia estar respondendo processo em liberdade. Mas quando chega no sistema, nós não temos uma individualização de cela. Quando chega no sistema prisional, o senhor faz parte de qual facção? Não, eu não faço parte de uma facção. O senhor mora em qual bairro? Ah, eu moro no bairro X. Ah, bairro X, quem domina é facção tal. Coloca ele no pavilhão de facção tal. Quando esse preso chega nessa pavilhão de facção tal, qual foi seu crime? Foi tal. Pronto, você agora pertence à facção tal. Resultado, quem está preso é eu, o senhor, as facções tomando conta da nossa cidade, é nódico, é público, é de conhecimento público. Por quê? Porque não existe uma triagem de separar por artigos, por delitos, por periculosidade. É um preso provisório junto com que tem condenação definitiva. É complicado. Não existe uma triagem. Não existe aquele, olha, eu não sou de facção. Não existe uma cela específica para aquele que não é de facção.
Infelizmente, o Estado não tem estrutura. Olha, eu não tenho onde colocar o senhor. Eu tenho que colocar o senhor ou no lado da facção A ou no lado da facção B. Então, até nisso é complicado. E outro dado, o sistema prisional custa 4 bilhões e 800 milhões de reais. Foi um dos pontos que o senhor colocou aqui, deve evitar 120 mil prisões e proporcionar economia para o nosso país. Exatamente. No caso, o preso, ele tem um custo operacional para estar lá. São servidores, a questão da alimentação. Acho alimentação, que foi mais exatamente. Ou menos isso que o senhor quis dizer. Né? Mais de 4 mil reais. A tornozeleira eletrônica é um custo para o Estado. Eu entendo. Eu, salvo me engano, conversando com um colega, eu vou só citar um valor, mas é uma faixa de, parece que 1.600 a 1.800 reais por cada tornozeleira eletrônica dessa. Muito bem. Então, a questão da economia é um fator notório, a questão de ter um preso, manter um preso nessas condições, até a questão... Mais de 4 mil reais por preso. Interessante. Doutor Cristiano, nós ainda temos um tempo bom relativo para o próximo bloco. Vou chamar agora um intervalo, e a gente vai tentar tratar especificamente do livro, como foi o convite para os coautores estarem com o senhor em tão importante temática. Então, sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. O assunto de hoje é audiência de custódia. Nós temos aqui o Dr. Cristiano Ângelo, que é um estudioso da temática, inclusive tem aqui disponibilizado agora, nesse instante, falar um pouquinho sobre o seu livro, que leva o mesmo título do Instituto, Audiência de Custódia e sua aplicabilidade. Eu percebi, doutor Cristiano, que tem alguns coautores. Primeiro, fala do interesse da temática, como surgiu e como é que foi também o convite para esses coautores, citando aqui Dr. Cláudio Mendes Júnior, magistrado, Dr. Henrique Baltazar, magistratura também, Dr. Heitor Moreira, Ministério Público, Dr. José Val, magistratura, Dr. José Vieira, delegado de polícia, José Fernandes, a questão do agente prisional, ali, diretor da cadeia, e Paulo Lopo, grande advogado aqui do Rio Grande do Norte. Como é que foi reunir esse time muito top de excelência? Doutor, no ano de 2015, quando o ministro Ricardo Lewandowski colocou em pauta, nem eu, particularmente, eu desconhecia. Quando fez a determinação, eu despertei pelo assunto. Quando nós realizamos a primeira audiência, vamos dizer, a palestra com a audiência de custódia em Mossoró, na sede da OAB, no ano 2015, há 5 anos atrás, percebi que diante das autoridades ali presentes existia uma divergência muito grande de pensamentos e opiniões. Então, resolvi estudar profundamente sobre o tema e durante 5 anos eu estudei. Era um tema novo que não tinha livros, era por meio de palestra, por meio de entrevistas, trabalhos em campos, trabalho nas varas criminais, com servidores, com delegados, enfim. Quando eu tinha todo meu planejamento, todo o estudo, a minha opinião formada, que você cria uma opinião formada, eu tinha uma dúvida muito grande se a audiência de custódia seria benéfico ou maléfico para a sociedade. E é importante para mim o estudo em relação que era para favorecer ao senhor e à senhora que está em casa. A nossa sociedade, a sociedade moçoroense, o nosso Rio Grande do Norte e o Brasil. Então, eu conversei com Dr. Cláudio Mendes Júnior, que é o juiz da 3ª Vara Criminal, e ele concordou em escrever e opinar sobre o leque de experiência que ele possui, autor também de obras jurídicas na execução penal. Então, o Dr. Cláudio Mendes começou a escrever sobre a temática. Eu queria saber a opinião do Dr. Cláudio Mendes. E assim eu convidei o Dr. Henrique Baltazar, que era o juiz corregedor do Estado do Rio Grande do Norte, hoje ele é o responsável pelas realizações das audiências com custódia de Natal desde 2015 para cá e responsável pela coordenação tornozeleira eletrônica do Rio Grande do Norte. É uma autoridade nato em relação à audiência de custódia. E ele também escreveu.
Convidei Dr. Erval Sampaio, um grande abraço, Dr. Erval. Dr. Erval Sampaio, que é o presidente da Associação dos Magistrados, para que ele pudesse falar em nome dos magistrados do Rio Grande do Norte, e hoje ele é o vice-presidente da Associação Magistrada Brasileira. Então, ele é uma autoridade que está relatando no livro em nome dos magistrados do Brasil. Paulo Lobo Saraiva, grande constitucionalista, grande advogado, ele defende ferrenhamente a garantia constitucional de cada um. É um advogado nato. José Vieira de Castro, nosso delegado da Polícia Civil daqui de Mossoró, defendeu a categoria dele. Como delegado, ao posicionamento dos agentes da Polícia Civil acerca do tema. Então, nós temos o José Fernandes da Mota, que hoje é Polícia Penal, né? É o nosso diretor do Complexo Penal da Cadeia Pública, juiz Emanuel Noff de Souza, é o nosso diretor, e ele nada mais também escreveu sua vasta experiência pela questão do sistema e a opinião sobre a questão da audiência e custódia. É um livro, doutor, que foi escrito em uma linguagem muito simples, sem técnicas jurídicas, sem aquelas palavras bonitas, para que a população tenha uma sensibilidade, o estudante tenha um conhecimento. E, no fundo, para que seja um tema debatido e que obrigue as autoridades a realizar a audiência e custódia. É inadmissível um magistrado chegar, como diz o Dr. Paulo Lobo Saraiva, vou trazer as palavras do Dr. Paulo Saraiva, o problema é do senhor. Vá atender na casa, numa praça pública. A justiça tem que ir até a sociedade. A justiça tem que servir, o senhor é um servidor público. Não se pode colocar num patamar e dizer simplesmente não tem como realizar. Usa a estrutura que tem, a estrutura do fórum. O servidor todo dia tem um servidor, tem promotor, tem advogado, tem um gabinete, tem energia, tem tudo. Hoje, as audiências de custódia de Mossoró, doutor, estão sendo realizadas de segunda, quarta e sexta, até 2 horas da tarde. Olha só como melhorou. Não era realizada há 5 anos, está sendo realizada agora. 5 anos, doutor, desde 1992 está sendo realizada agora. Segunda, quarta, sexta, até 2 horas da tarde. Como é que faz o funcionamento? Ocorreu a prisão em flagrante, encaminha para a central de flagrantes, lá aqui no fórum, e lá será ouvido o juiz até 2 horas da tarde. Não foi ouvido pelo juiz terça e quinta até 2 horas da tarde? Vai ser encaminhado para a cadeia pública, lá tem uma cela específica, separada dos pavilhões, onde os agentes penitenciários, o JEP vai ficar na responsabilidade de, no dia seguinte, encaminhar aquele flagranteado para ser apresentado ao juiz. E em Mossoró, eu acredito que o Dr. Cláudio Mendes está se levantando uma estatística de quantos ele concedeu o alvará de soltura. Na audiência de custódia pode ser decretada preventiva pelo juiz. Como também ele pode conceder através das medidas cautelares, a prisão domiciliar, uma tornozeleira eletrônica, se afastar de A, se afastar de B, dependendo da situação do que foi dado como delito, né, o flagrante em si. Então é uma grande oportunidade de que o cidadão, porque ele não deixa de ser cidadão, ele só vai deixar de ser cidadão no momento que ele perdeu o direito de voto dele, que ele for condenado. Ele é um cidadão. Então é a oportunidade do cidadão ele ter a sua condição de responder aquele processo pelo seu contraditório garantido, sua ampla defesa garantida, numa prisão domiciliar. Descumpriu a prisão domiciliar, decreta preventiva. Vai para o sistema prisional. Estando com a prisão domiciliar, é R$4.000 que o Estado pode investir na educação, na segurança, outra infraestrutura, melhores condições para os agentes penitenciários, melhores condições para a polícia, para a sociedade. Nós somos reflexo hoje. Nós hoje somos refém de um sistema prisional. A sociedade, quando tem um fato, você faz um furto. Hoje ocorreu um furto. A sociedade está de um jeito tão estressada, doutor, que comete um crime maior do que aquele que fez o furto. Espanca, comete um crime de homicídio, tortura. Porque ele furtou, porque ele é um ladrão, aí quebra, bate. Então, o cidadão, muitas das vezes, está se equiparando hoje, pela condição que nós temos hoje, a insegurança, esse sufoco, a gente vive num momento de sufoco, quem não foi vítima na parte do sistema, na insegurança, na violência. Nós hoje andamos com medo.
Hoje nós andamos com medo, a gente não pode estar mais hoje em qualquer ambiente, qualquer lugar. Mas o medo que nós temos hoje não se pode agredir o que determina a lei. Então, doutor, é muito complicado hoje o Estado reconhecer que o sistema prisional é falido. É muito complicado hoje o Estado admitir e dizer que hoje se negocia com facções criminosas. Olha como foi lá em Natal, em Alcaçuz, houve uma negociação. São Paulo, com o PCC, houve uma negociação com o governador. O Estado negociando, não, vamos parar aí. É o Estado, é o poder soberano, é quem determina a nossa vida, quem determina a vida do senhor, cidadão de bem. Como é que fica essa situação? Então, vamos deixar menos... Responda, eu quero responder o processo. Deixa eu responder o processo em liberdade. Talvez não tenha sido aquele fato que ocorreu. Se for um fato grave, eu vou cumprir preso em regime fechado. Que eu seja sentenciado, que me dê a oportunidade de cumprir a pena de acordo com como determina a lei de execuções penais. Doutor, só para o pessoal entender o cenário da questão da audiência de custódia. Quem são os atores que estão lá? No caso, além do magistrado, tem o promotor e a defesa técnica? Isso. Se, porventura, o flagranteado ele não tiver um advogado constituído, será o defensor público. Então vai ter o magistrado, o representante do Ministério Público, o defensor. Lá na audiência, na audiência custódia não é na frente, na presença dos policiais, né? Os policiais eles saem, é só entre o magistrado, o flagranteado, o promotor e o defensor. E os serventuários, logicamente. Então ele pergunta como foi o flagrante, pergunta se foi torturado, e assim tem uma escala de pergunta que ele vai analisando de acordo com o material recebido. Daí passa para o Ministério Público vai opinar. Se tem o entendimento da liberdade, se não. Depois do Ministério Público opinar, vem um defensor. O defensor público, o advogado constituído, ele vai poder também fazer as perguntas e fazer uma sustentação oral naquele momento pela a liberdade dele. Então funciona nesse sentido. Ele pode receber o alvará de soltura, como também pode ser decretada naquele momento a preventiva dele. Muito bem, estamos conversando aqui com o doutor Cristiano Ângelo sobre a questão da audiência de custódia, conversando aqui sobre o seu livro que leva o nome do Instituto, Audiência de Custódia e sua aplicabilidade. Isso. Doutor Cristiano, próximo bloco vamos para as considerações finais, algum ponto que talvez ficou em aberto, então não sai daí, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, quarto e último bloco da nossa conversa aqui com o doutor Cristiano Ângelo, ele que é estudioso da temática da audiência de custódia, escreveu um livro aqui que leva o mesmo título do Instituto, que é a Audiência de Custódia e sua aplicabilidade. Estamos no final da entrevista, se você chegou agora e está triste que perdeu a entrevista com o doutor, não fique angustiado, semanalmente, doutor Cristiano, a gente publica os links do YouTube. Temos uma galeria de vídeos dos nossos nobres entrevistados da magistratura, Ministério Público, e com o doutor Cristiano não vai ser diferente. No caso específico, doutor, vamos tentar fechar algumas pontas soltas, mais algumas dúvidas que porventura teriam sido, está em aberto da temática. Eu ia perguntar para o senhor, a gente falou de custos, operacional, a gente sabe que a situação da nossa polícia, dos presídios, os nossos agentes penitenciários estão numa situação difícil, tem esse deslocamento. A pergunta que eu faria para o senhor, não seria mais prático, mais fácil implementar talvez uma videoconferência para esses presos terem acesso diretamente ao magistrado? Ou isso é proibido por lei, o Instituto, a intenção do Instituto mesmo é esse contato físico direto com o magistrado? Doutor, esse contato físico, ele é necessário. Pode ocorrer a videoconferência? Ocorre. Nos presídios federais ocorre a videoconferência. Mas não é justo. Se o magistrado, ou os magistrados, ou os tribunais de justiça, determinar que seja por videoconferência, vai
excluir a essência da apresentação ao magistrado. O contato físico, a valorização da dignidade da pessoa humana. Onde é que fica o princípio constitucional daquele flagranteado? De onde é que pode se ver, através de uma videoconferência, o contato físico, o contato pessoal, a entrevista? Não se pode confundir a audiência de custódia com a audiência de instrução em julgamento. A audiência de instrução em julgamento já tem o quê? Se ouvido na delegacia, encerrado o relatório do inquérito policial, já tem denunciado, já tem a resposta à acusação, o magistrado já tem as peças. É técnica. As informações são técnicas. E a audiência de custódia não é tão técnico assim. O juiz ele tem que ser hábil, inteligente, do mesmo jeito como o defensor. Ele tem que saber ser preciso para buscar o direito, para vislumbrar a ilegalidade daquela prisão em flagrante delito. Então, a videoconferência, ela cessa. Inclusive, o STJ agora, acho que não tem 20 dias, a ministra Laurita Vaz determinou que o procedimento não é adequado o da videoconferência. Em relação à questão da audiência de custódia, o próprio STJ. Nós temos aqui um habeas corpus no tribunal, um habeas corpus aqui no estado do Ceará, e que de todo o rito processual chegou no STJ, doutor. Foi anulado todo o processo porque não passou no crivo da audiência de custódia. Os advogados criminalistas, eles, no momento que não passar no crivo da audiência de custódia, doutor, faça um pedido. Relaxamento de prisão é ilegal, porque tem um dispositivo que determina. Se não houve, se não pôde realizar, problema do Estado. Problema do Estado, doutor. O senhor não pode, o cidadão flagranteado, ele não pode suportar a morosidade, a burocratização do Estado. É porque não tem viatura, é porque não teve como, é porque eu não posso, é porque eu estou cheio, é porque eu sou só apenas um juiz. Igual o juiz das garantias, que estava essa repercussão toda. Os magistrados, de uma forma geral, eles, em todo o Brasil, boicotaram, vamos assim dizer, digo com toda a clareza, toda a firmeza, a respeito da audiência de custódia. Sobre motivos, puxaram por motivos pessoais. Não, é ilegal. Não, eu entendo que é inconstitucional. Não, ninguém está pedindo a opinião do senhor não, magistrado. O senhor tem que fazer o que está determinando a lei. Não tem como realizar, só usa a estrutura que tem. Não, vou esperar aqui então a decisão do tribunal. Resultado, precisou agora, esse mês, o Tribunal de Justiça de todos os países determinarem por portaria algo que já era para ter sido implantado desde 1992. Algo que o ministro Ricardo Lewandowski determinou que fosse realizado em todos os Brasil no ano 2015. Precisou o tribunal vincular. E prova disso, o ministro do STF, Fux, suspendeu a obrigatoriedade da audiência de custódia no pacote anticrime para que ela não fosse inserida dentro do Código de Processo Penal, determinando a realização da obrigatoriedade da audiência de custódia. Mas, ao meu ver, já tem a resolução do Conselho Nacional de Justiça, já foi determinada a constitucionalidade. Então, evitar essas brigas de força da não realização, de colocar dificuldade. Não, eu não posso, porque reclama a corregedoria, reclame ao Conselho Nacional de Justiça, mas não descumpram a lei. Não pode descumprir uma lei. O Ministério Público é o fiscal da lei. É o primeiro, era para dar um forte, disse não, vamos realizar, mas não, compactua, no sentido figurativo, não, o juiz não vai, eu também não vou. Eu vou fazer o que lá no fórum? Aí hoje não, estão utilizando o quê? Olha como foi, está sendo resolvido. O que é que mudou de 5 anos para cá na estrutura? Houve um aumento na estrutura? Não. Houve um aumento de servidor? Ao contrário. Não houve aumento de servidor, doutor. Mas está sendo realizado. O prédio do fórum, o computador do fórum, o horário expediente do fórum, olha como está sendo realizado. Na hora quando quis resolver, por força de um tribunal, na caneta de um tribunal, na fiscalização, com medo de sofrer uma represária, um procedimento administrativo e responder no Conselho Nacional de Justiça. Doutor Cristiano, atualmente, além de Mossoró, evidentemente Natal, tem mais algum polo que faz audiência de custódia, alguma comarca grande do interior?
ficou determinado que aqui no Rio Grande do Norte ficassem 4 polos, né? Natal, Mossoró, Pau dos Ferros, salvo me engano, Caicó. Mossoró ficou responsável para Sul, Baraúna, salvo me engano, Campo Grande, Jucurutu. Tem um leque, doutor, que eu não estou bem lembrado das cidades, mas existem as cidades circunvizinhas de cada polo desse, que ocorreu uma prisão em flagrante delito, será encaminhado para que Mossoró realize as audiências de custódia. Ou seja, aquelas cidades circunvizinhas que ocorreu o flagrante, traz para Mossoró, Mossoró vai realizar a audiência de custódia e assim vai ser determinado se vão ficar presos, até porque fica o cumprimento de pena na cidade circunvizinha aqui na cadeia pública, que recebe quase de todos aqui, de Macau, Açu, Baraúna, fica aqui na cadeia pública. Areia Branca fica aqui na cadeia pública, né? Assim, perante a lei, são 24 horas para apresentar o magistrado. Isso. Pois não. Só para ficar bem claro, doutor, no caso o elemento ali foi preso no sábado. Tem um juiz de plantão para ouvir ele ou ele espera até segunda-feira? Como é que funciona? Aqui em Mossoró, por exemplo. Pois é. Esse é um ponto bem interessante. O correto seria até 24 horas, né? Foi preso no sábado para ser apresentado no juiz plantonista, no domingo, se fosse preso na sexta-noite, para apresentar no sábado. No entanto, como eu disse aqui ao senhor, está se caminhando ainda. Então, foi preso no sábado, vai ser realizado quando? Na segunda-feira. Até 2 horas da tarde, esse flagranteado será ouvido pelo juiz responsável em realizar a audiência de custódia, até 2 horas da tarde. Então, segunda, quarta e sexta. Muito bem, estamos aqui com o doutor Cristiano. Doutor Cristiano, eu não tive ainda a oportunidade de ler o livro por inteiro, mas eu percebo o estudo, o interesse, o empenho de Vossa Excelência, a qualidade do material, a diagramação aqui, a edição foi fantástica. Um livro assim que dá para você colocar na estante, depois de lê-lo bastante e ter orgulho de ter numa biblioteca, um livro muito bom. No caso específico aqui, o senhor inclusive está utilizando ele como dissertação para o seu mestrado. Isso. Então, um patrimônio cultural esplêndido que o senhor colocou à disposição de todos os estudiosos, de todos os operadores, não apenas do nosso Rio Grande do Norte, mas de todo o Brasil. Eu percebo, inclusive, que o senhor apresentou ele em vários tribunais superiores. Isso. Já estão nas melhores bibliotecas do nosso país. Muito obrigado, doutor, pelo elogio. É o primeiro livro do Brasil a tratar sobre a aplicabilidade da audiência de custódia. Eu entreguei ao ministro Marco Aurélio, no Supremo Tribunal Federal, inclusive consta aí nas bibliotecas do STF, nas bibliotecas do STJ, com o ministro Sebastião Reis, entreguei pessoalmente ao ministro e conversando sobre a temática. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, João Batista Rebouças, consta também o livro, fez o lançamento em Natal, na Nassau, e o lançamento aqui em Mossoró, que foi no nosso fórum, Silveira Martins. Muito bem, a pessoa de casa, o operador, o estudioso ficou interessado, doutor, tem assim algum endereço virtual para conseguir? Isso, doutor, @livro audiência de custódia, pelo Instagram. Muito bem, excelente aqui o material, acredito que os estudantes e, como eu falei, os operadores em si, a gente ainda está se adaptando. Tem uma resistência, por um lado, de algumas categorias. Existe. Mas, aos poucos, assim, programas como este, eu acredito que vão vencer esse tipo de barreira. E é em prol da nossa sociedade. A verdade é que essa briga de força entre a opinião dos magistrados, né, os desembargadores, os ministros, veja só, 89% são a favor, contra a minoria de magistrados. Por que os magistrados de primeira instância são contra e os tribunais superiores são a favores? Qual é o leque de observação entre eles? O que é que esse conseguiu ver que esse não conseguiu entender? Então, é bom para a nossa sociedade. O que está ocorrendo em Mossoró, essas realizações das audiências de custódia, está impedindo que muitas situações, doutor, corra que a pessoa permaneça presa, responda o processo preso durante 6 meses, 8 meses, 1 ano, sem ser ouvido pelo magistrado. Nós temos situações em relação a isso. O senhor falou assim, já sem citar nome, sem citar comarca, mas eu já vi casos terríveis, doutor Cristiano. O
O rapaz lá ficou preso 1 ano. Cheguei lá, eu achava que era uma prisão, que ele já tinha até uma sentença. O pai dele me contratou, cheguei lá com marca. Eu achei que era uma condenação, talvez eu tivesse que ingressar com um recurso ou uma revisão criminal. Cheguei lá, o rapaz só tinha aquela folhinha do inquérito. 1 ano, não teve audiência nenhuma, nem instrução. No caso, só para fechar, esse instituto evitaria esse tipo de arbitrariedade? Imagine 1 ano multiplicando R$4.000 por ano e a pessoa desvincularia com a facção criminosa. Você cortaria a mão de obra qualificada de uma facção criminosa e nós, cidadãos de bens, não teríamos um pouco mais de liberdade. Não que esse cliente que o senhor falou respondesse o processo, ele responderia o processo, mas de uma forma, prisão domiciliar, monitorada. Em caso, o Estado tem condições de monitorar. Responde o processo em liberdade. Se sair a sentença, cumpra a sua sentença. Se for absolvido, perfeito. Ingresse com a ação contra o Estado pelos danos que sofreu o encarcerado. Mas só não pode cumprir uma pena antecipada em regime fechado, é o que ocorre. Hoje, nos tribunais de júri, doutor, você cumpre uma pena antecipada, quando sai a decisão do pleno, do tribunal do júri, né, a plenitude, ele está solto, porque ele já vem cumprindo. E quando é absolvido? Muito bem. Doutor Cristiano Ângelo, estudioso aqui da temática, aqui da audiência de custódia e sua aplicabilidade, um livro maravilhoso, como antecipei na minha opinião, e reitero aqui, doutor, em nome da TV AD, em nome do pessoal de casa, o meu muito obrigado. Eu que agradeço ao senhor e à senhora pela paciência, agradeço toda a equipe, muito obrigado e esteja à vontade, eu estou a satisfação e o prazer de estar aqui com o senhor. Muito bem, esse aqui é o doutor Cristiano Ângelo, estudioso aqui da temática da audiência de custódia, um belíssimo livro que nos apresenta e também uma importante temática para gerar uma consciência social e também jurídica de quem nos assiste. Esse foi o programa Dinâmica do Direito dessa semana, o assunto aqui muito importante, que é a audiência de custódia. Então permaneça com a programação da TV AD Mossoró, os eventos, os cultos, e até um próximo momento, até o próximo Dinâmica, com outro estudioso, com outra temática por demais importante do sistema ordenamento jurídico do nosso país. Que Deus abençoe a todos.